Olá, meus queridos crismandos! Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez em nossos encontros semanais, dando continuidade à nossa caminhada. Quero acolher a cada um de vocês, desejando que a paz de Jesus esteja em vossos corações. Espero que tenham passado uma semana boa, tranquila, com saúde, se cuidando, que é principal, né, nesse momento de pandemia, cuidando da saúde, cuidando do próximo também, não é isso? Então, vamos hoje dar continuidade à nossa caminhada, que eu vou junto com vocês em busca desse sacramento, né? Vocês vão em busca do sacramento e eu vou acompanhando vocês, tentando de alguma forma orientar cada um de vocês, tá bom? Hoje, no nosso encontro, nós daremos continuidade àquilo que já falamos na semana passada. É basicamente a mesma, é sobre basicamente o mesmo tema, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos, vamos pedir que a Santíssima Trindade esteja sempre ao nosso lado, junto a nós, para nos guiar, nos dar a luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aqui aos nossos slides, à nossa apresentação de hoje. E hoje o que temos para... Nós já iniciamos com a imagem de Jesus de braços abertos para cada um de nós, o seu sagrado coração, de braços abertos querendo acolher cada um de nós. E ele nos traz a uma reflexão. É preciso decidir. Então, nós falamos na semana passada sobre os aspectos da liberdade, né? Falamos sobre liberdade, o que cada um de nós pensa sobre a liberdade, qual o nosso conceito de liberdade. O Senhor Jesus hoje ele abre os braços para nos acolher e nos diz: é preciso decidir. Vamos continuar. Vamos continuar com essa oração inicial. Vamos pedir para que o Senhor vá nos dando todo o discernimento, toda a maturidade, o entendimento para acompanhar nos nossos encontros a sua palavra, ouvir a sua palavra e infundi-la em nosso coração. Acompanhe comigo. Senhor, Pai de Jesus, dá-nos por toda a vida a graça de te amar, pois tu nunca cansas de guiar os teus amigos pelos caminhos da paz e da justiça. Isso te pedimos por teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom, como eu já tinha falado para vocês, na semana passada nós falamos sobre liberdade, né? Nós falamos sobre alguns conceitos de liberdade, conceitos que nós temos desde a nossa concepção, desde a nossa criação, e conceitos também que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, de tudo isso. E hoje nós vamos dar continuidade a esse pensamento e esse discernimento de liberdade. Nossa liberdade é feita de escolhas constantes. Então, a nossa liberdade ela é feita de escolhas constantes, gente, e da consciência de que toda escolha terá uma consequência. Então, quando nós falamos em liberdade, pensamos em liberdade, o que tem que vir ao nosso coração, à nossa mente é que a liberdade ela é feita de escolhas constantes. Nós vivemos de escolhas constantes. E essas escolhas, elas têm consequências. Isso nós temos que ter bem fixado, bem trabalhado em nossa mente. A escolha do caminho que eu tomar, ela vai me trazer consequências. Dependendo do caminho que eu tomar, vai me trazer consequências boas ou ruins. Mas, né? Então tudo isso nós falamos da liberdade, de como nós nascemos livres,
mas a nossa liberdade também ela é feita de escolhas. Ser humano é envolver-se profundamente com a realidade. A ninguém é dado o dom da neutralidade ou o direito da indiferença. Ser humano é envolver-se profundamente com a realidade, pessoal, e nela interferir, seja para o bem, seja para o mal. Então nós não podemos ser indiferentes, não temos como ser indiferentes àquilo que está ao nosso redor, no nosso relacionamento, na nossa vivência, no nosso ser livre, como nós falamos. Então, o ser humano é envolver-se profundamente com a realidade. E onde é que está o nosso problema? Olha só, nosso problema está em fazermos escolhas que desafiam o nosso medo, nossa acomodação. Optar pelo que é necessário e verdadeiro nem sempre é optar pelo mais fácil. Olha só, optar pelo que é necessário e verdadeiro nem sempre é optar pelo que é mais fácil. Nessa escolha de caminhos, dentro da nossa liberdade, em que nós constantemente estamos em escolhas na nossa vida e no nosso envolvimento nas realidades, o nosso grande problema está bem aí. Porque nessas escolhas que fazemos, nós ponderamos às vezes o que é necessário e verdadeiro. E buscamos muitas vezes uma facilidade, aquilo que é mais cômodo para mim, o que é mais fácil para mim, aquilo que vai ser mais prazeroso para mim, o que facilmente vai me agradar. Eu vou por esse caminho, porque além de eu tentar seguir aquele caminho que eu quero, chegar a um fim que eu quero, mas eu quero algo que me agrade, algo que vai me satisfazendo. E nem sempre é assim. A liberdade ela é feita de escolhas essas que muitas vezes nos levam por caminhos tortuosos, mas sempre buscamos a verdade. E se buscamos um caminho de verdade, nós vamos ter um prêmio. O prêmio de estarmos certos e seguir aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não falamos na liberdade lá atrás, no outro encontro, que Deus é o caminho, Jesus é o nosso caminho, é o caminho que leva. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, quando nós escolhemos esse caminho, mesmo muitas vezes por situações tortuosas, por alguma tribulação, por algo que vai mexer na nossa vida, vai mexer muito mesmo, mas nós temos a certeza de que no final desse caminho nós vamos encontrar Jesus. Ele é o caminho para chegar até Deus, nosso Pai. Então, nós tendo essa certeza, nós faremos com prazer mesmo nas tribulações, sabendo que as dificuldades, eu não vou dizer que é uma recompensa, mas assim, uma satisfação de você estar fazendo o que é certo, ter a noção, a certeza daquilo que você está fazendo, e que mesmo por um caminho tortuoso, você vai chegar ao seu objetivo e encontrar a graça que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para Ele nos guiar ao nosso Pai, que é Deus. Possuímos o livre-arbítrio, né? Isso aí nós já falamos em outros encontros. A nós é dado o livre-arbítrio. Então, se é verdade que possuímos esse livre-arbítrio em nossas decisões, também é verdade que Deus deseja que escolhamos a vida e o amor ao longo de nossa existência. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que ele nos deixa largados.
Deus, ele nos dá inúmeras formas, inúmeros sinais de que ele quer que nós sigamos uma vida de amor, uma vida que seja boa para a nossa existência, sempre desejando o que é melhor para nós. Veja bem, ele não interfere em nossas escolhas, ele nos dá essa liberdade que possuímos em buscar os nossos caminhos, mas ele deseja ardentemente no seu coração que escolhamos uma vida de amor ao longo da nossa existência, uma vida que vai de encontro a tudo aquilo que ele ensina. E nós não podemos dizer que ele não ensina, porque de fato ele nos ensina todos os dias, nos dando sinais, nos mostrando qual a forma correta de vivermos com os nossos irmãos, com nossas vidas, com aquilo que ele nos deu, que é o mundo, né? São as coisas materiais que ele nos dá, o mundo, os animais, a natureza, tudo isso. Nós já falamos em outros encontros também. Então, possuímos esse livre-arbítrio, mas não quer dizer que vivemos largados, deixados de lado, a bel prazer para qualquer coisa. Deus, ele nos acompanha, ele não interfere em nossas decisões, mas ele nos acompanha e ele quer que nós escolhamos essa vida de amor, uma vida que seja boa para a nossa existência. Para quê, né? Porque nos tornamos cada vez mais aquilo que, buscando esse caminho, a gente se torna cada vez mais aquilo que Deus sonhou para a gente. Deus nos fez, nos criou com um intuito. Ele nos criou com um objetivo. Ele nos dá essa liberdade, mas ele nos criou com um objetivo. Que possamos viver aquilo que ele sonhou para nós. E quando nós dizemos que somos a imagem e semelhança, seres livres, nós nos voltamos para o amor. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, como nós já em outros momentos falamos, e vocês já devem ter ouvido até em homilias, em pregações, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos estar voltados para o amor, porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Então Deus é amor e misericórdia. Nós devemos, se nós somos a imagem e semelhança dele e somos livres, para sermos livres, devemos também estar voltados para esse amor, né? Então, para quê, né, que possuímos esse livre-arbítrio? Para justamente nos tornarmos cada vez mais aquilo que Deus sonhou. Ele nos dá essa liberdade, ele nos deixa livres, mas ele quer cada vez mais que nós sigamos tudo aquilo que ele ensinou para nós. Certo? Vamos lá, continuando. Vamos ouvir agora a aclamação da palavra de hoje. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. Olha só, nós temos hoje como passagem para nós lermos e trabalharmos em cima da palavra de Deus, o livro de Marcos,
capítulo 8, versículos de 27 a 29. Pegue a sua Bíblia aí, que eu sei que você está com ela para o nosso encontro. Marcos 8, capítulo 8, versículos de 27 a 29. Acompanhem comigo. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então, meus queridos, nessa palavra de hoje, nesse evangelho que nós lemos, faz-nos um questionamento. Quem é Jesus? Vamos lá. Vamos refletir. Com quem Jesus partiu e para onde? Se nós retornarmos lá no texto da passagem, Jesus e seus discípulos, eles partiram, eles foram caminhando, foram viajar. Partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. Então, com quem Jesus partiu e para onde? Partiu com seus discípulos. Para onde? Para os povoados de Cesareia de Filipe. Onde ele faz as perguntas? Jesus faz uns questionamentos. E olha só, no caminho ele perguntou aos discípulos. Veja, nós estamos trabalhando também em busca desse sacramento em uma caminhada. Então, veja que o texto fala, no caminho eles caminhavam com Jesus. Ou seja, eles estavam trilhando um caminho e junto com Jesus, eles iam acompanhando Jesus, aprendendo também. E Jesus faz a pergunta para eles, né? No caminho, ele perguntou aos discípulos. E o que ele perguntou primeiro? Ele pergunta: que dizem as pessoas que eu sou? Jesus quer saber o que eles ouvem por aí. E a gente pode até trazer isso para a nossa realidade. O que a gente ouve de Jesus por aí? O que os outros falam de Jesus para nós? Quem é Jesus para as outras pessoas, para a sociedade, para as comunidades, né? Então, ele faz esse primeiro questionamento no caminho. Quem dizem as pessoas que eu sou? Qual foi a resposta? Eles responderam, né? Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas, não é isso? Então, eles foram dizendo o que houve na sociedade, inclusive, talvez entre eles mesmos, porque na medida em que eles estavam caminhando com Jesus, eles estavam conhecendo Jesus também, porque nem eles tinham certeza de quem era Jesus. Eles sentiam no seu coração que eles deviam seguir Jesus, mas eles não tinham a certeza ainda de quem era Jesus. Então, eles deram essa resposta. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas, né? Possivelmente, alguns deles até pensassem dessa forma também, né? Não reconheciam ainda ele como o Filho de Deus, mas eles tinham a confiança e acreditavam e seguiam. O que ele respondeu depois, né? Jesus então perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí a pergunta já foi mais, né, direcionada. E vós? É como se Jesus estivesse falando para a gente aqui agora. E você? Quem você acha que eu sou? O que você diz que eu sou? Quem é que você diz que eu sou?
Só que aí, aquele que é o pai da nossa igreja, o pai no sentido de, na humanidade, aquele que foi o escolhido para reger a nossa igreja, Pedro, ainda nessa caminhada, ainda nessa construção do caminho que ele iria percorrer, né? Ele diz: Tu és o Cristo. Pedro, ele fez uma profissão de fé naquele momento. Ele reconhecia que Jesus era o Cristo. Ele, Tu és o Cristo. E aí vem esse questionamento. E para nós, quem é Jesus, não é isso? Como é que nós podemos definir Jesus em nossas vidas, em nossa caminhada, e principalmente nessa caminhada rumo a esse sacramento? O Senhor Jesus, ele nos chama a ser sal da terra e luz do mundo. Hoje em dia, no mundo, nós ouvimos por aí, com certeza vocês também ouvem, as mais diversas opiniões sobre Jesus, né? Alguns pensam até hoje que ele foi só um profeta, alguém que viveu naquele tempo e tinha muita inspiração, né? E ele continua até hoje inspirando pessoas. Outros que ele foi um ser iluminado, um iluminado de Deus, um espírito puro, como se fosse somente um mensageiro de Deus. E aí a gente também vai entendendo que isso se dá por outras doutrinas, de outras pessoas que pensam, têm esses pensamentos de Jesus. Outros pensavam, até hoje pensam também que Jesus Cristo era somente divino, ou somente humano, ou uma coisa ou outra, não os dois, né? Só que para nós cristãos, quando nós dizemos que Jesus foi unicamente uma coisa ou outra, é desconhecer. É desconhecer a história, é desconhecer tudo aquilo que ele fez e o que os apóstolos e a igreja ensinaram sobre ele. Porque o nosso ensinamento veio de lá, dos apóstolos e da igreja que Jesus fundou, que ele é a cabeça. Jesus é o próprio Deus, e que se fez homem e veio habitar no meio de nós. É o Senhor e Salvador nosso. Mas veja, Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Jesus é Deus, mas ele é Deus Filho. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus. É Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos isso em outros encontros também, tá? Não vamos fazer confusão. Então, quando nós falamos, se alguém disser assim para vocês, Jesus nosso Pai, não, Jesus é nosso irmão, mas Jesus é Deus, é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus e é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então, Jesus é Deus, Espírito Santo é Deus, Deus é Deus, que é o nosso Pai. Então, cuidado com esses termos, né? A palavra Jesus, traduzindo do hebraico, significa Deus salva. E Cristo, que vem da tradução grega, do termo hebraico Messias, quer dizer ungido. Então, Jesus quer dizer Deus salva, traduzindo do hebraico, e Cristo, da tradução grega, do termo hebraico Messias, quer dizer ungido. Afinal, quem é Jesus para você? Hoje eu vou deixar esse questionamento para vocês, mas não é para vocês enviarem para mim, não. É um questionamento íntimo, em que cada um de vocês vai refletir e pensar, mas afinal, quem é Jesus para mim? Eu estou perguntando, quem é Jesus para você? Mas você vai se fazer essa pergunta, quem é Jesus para mim? Como eu conheço Jesus? Qual o sentimento, a imagem que eu tenho de Jesus? Então, quem é Jesus para mim, né?
Na fé da igreja, Jesus ele não é um iluminado, ele é a própria luz, ele é Deus, Deus Filho, o Filho de Deus, como eu falei antes, né? Jesus ele não foi criado porque ele é eterno, eterno com o Pai e o Espírito Santo, ou seja, sempre existiram, tanto Deus como Jesus, como o Espírito Santo. Então, ele não é, portanto, uma criatura de Deus, ele não é criado por Deus, como nós somos, né? Só Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, em todos os tempos, e também atualmente há muitas ofertas de salvação. Hoje nós vemos tantas ofertas de salvação aí, falsos profetas, pessoas que se dizem a serviço de Deus, né? Prometendo coisas falsas, dizendo que vão salvar disso ou daquilo. E o nosso único Salvador é Jesus, aquele que se entregou por nós, né? Ele que é Filho unigênito de Deus. Filho unigênito quer dizer o quê? Filho único. E é o primogênito, o primeiro. Então, Filho único e primeiro de Deus, que é Jesus. Jesus é nosso Deus que se fez nosso irmão. Se fez nosso irmão quando ele viveu no meio de nós, como um de nós, como homem, né? Mais um questionamento para você. Você está disposto a seguir nesse caminho de Jesus? Lembra que a gente falou lá no começo dos slides que a nossa liberdade ela está intimamente ligada às escolhas que nós fazemos, seja para o bem ou para o mal, e essas escolhas vão gerar consequências. Então, nós entendemos, eu acredito que nós entendemos o seguinte, que o bom caminho para nós é Jesus. E o próprio Jesus disse isso para nós, como eu já falei e vou repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí vem esse questionamento, você está disposto a seguir nesse caminho de Jesus? Uma pergunta até simplória, mas muito profunda, porque ela implica em um estilo de vida, né? Quando o Senhor nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, Ele quer também que nós busquemos um novo estilo de vida, um novo jeito de ser e de agir no mundo, para que de fato nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas antes disso, você tem que se perguntar: quem é Jesus para você e se você está disposto a seguir nesse caminho de Jesus? E aí, está disposto? Esse é um questionamento que eu estou fazendo para você, mas que você, durante a semana, vai se perguntando. Eu estou disposto a seguir o caminho de Jesus? Ou eu só quero mesmo receber meu sacramento lá, no dia que o bispo for lá ministrar o sacramento de crisma, celebrar, né? Só quero isso mesmo. Ou eu estou disposto a, de fato, viver um novo estilo de vida e mudar o meu jeito de ser? Seguir o caminho de Jesus, com tudo aquilo que ele já ensinou para nós, com tudo aquilo que nos é mostrado na palavra, com tudo aquilo que já foi ensinado para nós. É um questionamento que você vai ter que responder em seu coração e externar isso através do seu testemunho, através da sua vivência, através dos seus relacionamentos, através do seu viver perto do outro, do seu viver na família, do seu viver no trabalho, principalmente na família. Na família é o local onde talvez é o primeiro, na verdade, né? É o primeiro onde aprendemos a viver essa liberdade, como nós vimos no outro encontro, e também a fazer escolhas. E lá aprendemos também a ser sal da terra e luz do mundo. E na família nós buscamos também responder essas perguntas. Eu estou disposto a seguir o caminho de Jesus? Busquem fazer essa pergunta para vocês mesmos e
tentem ir respondê-la. Mas veja bem, isso não é uma coisa da noite para o dia, gente. Olha, a partir de hoje eu vou seguir o caminho de Jesus, pronto, estou convertido. Não é assim, né? Vejam que a palavra que nós trouxemos hoje de Marcos nos trazia um texto dizendo o quê? Que os discípulos iam no caminho, era uma caminhada com Jesus. Ou seja, Jesus não veio em um dia e ensinou para todos eles e no dia seguinte foi embora. Não foi assim. Ele passou anos de sua vida, primeiro vivendo no meio de nós, como um de nós, e depois buscando e chamando cada um para acompanhá-lo, para seguir o seu caminho. E aí, no caminho, ele ia questionando, ensinando, mostrando, e eles também ensinavam não, mas também questionavam com a ânsia de aprender, querendo aprender. Então, para nós respondermos essa questão, você está disposto a seguir o caminho de Jesus? A gente tem que estar disposto a isso, a seguir um caminho, que não é única e exclusivamente um dia, uma semana, um mês, mas é uma vida. Então, por isso que a pergunta é bem profunda. Você está disposto a seguir nesse caminho de Jesus? E aí vem a pergunta derradeira. O que precisa mudar em você para seguir Jesus? Outra pergunta que você tem que se fazer. O que eu preciso mudar para eu poder seguir Jesus? Desculpa, eu até errei ali, coloquei Jesus com um J minúsculo, tá? Eu acabei não percebendo e não corrigi. Esse Jesus aqui da última questão está com um J minúsculo, tá certo? Vocês relevem que eu deixei passar. Mas essa é uma pergunta também que vem de encontro a tudo aquilo que nós falamos. O que eu preciso mudar para poder seguir Jesus? Aqueles homens, aqueles discípulos que seguiam Jesus, iam de coração aberto, iam de ouvidos abertos também e confiavam, seguiam Jesus, mesmo na incerteza, mesmo na falta de conhecimento deles ainda, mesmo na possibilidade deles pensarem igual o povo, em que eles não sabiam ainda quem era Jesus, mas eles confiavam em Jesus. Então, o que eu preciso mudar em minha vida para seguir Jesus? Eu vou entrar para a pastoral do dízimo. Será que é só isso que eu preciso para seguir Jesus? Não, eu vou estudar para ser eu vou me preparar para ser acólito, preparar para ser coroinha. É um começo, né? É alguma coisa que eu quero. Mas será que se resume só isso? Eu vou buscar mudar o meu comportamento em casa, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, minha irmã, com meu esposo, minha esposa, porque sabemos que tem pessoas casadas no nosso grupo. Eu vou mudar o meu comportamento com eles. Vou ser mais amoroso, mais gentil, mais solícito, né? Então, são coisas que nós podemos e devemos mudar para seguir esse caminho que Jesus nos ensinou, o caminho do amor. Mas um dos pontos principais é a primeira questão. Quem é Jesus para você? Eu acho que para você seguir o caminho de Jesus, acho não. Para você seguir de fato o caminho de Jesus e para você mudar a sua vida por Jesus, você tem que conhecê-lo. Você tem que buscar conhecê-lo. E quais as formas de você conhecer Jesus? Aí é com você. Eu não vou poder te dar uma fórmula. Eu não vou poder dar uma receita para você. Mas o mundo está aí. As formas, as possibilidades de você conhecer Jesus estão aí. O próprio Jesus nos deixou aquele que é o maior sinal da sua presença aqui na terra, que é a igreja. A Eucaristia. Tudo isso ele nos deixou, não só como sinal, mas também como alimento, como forma de entendimento,
como uma forma de nós seguirmos o caminho. E o principal, ele nos deixou o Espírito Santo, que ele mesmo disse: eu vou, mas deixo com vocês o Paráclito, aquele que vai relembrar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então, que nós temos essa possibilidade de conhecer Jesus. Primeiro, conhecer Jesus. Depois, nos perguntar se nós estamos mesmo dispostos a seguir esse caminho de Jesus. E se eu estou disposto, o que eu preciso mudar em minha vida para eu seguir esse caminho? Alguma coisa eu devo precisar mudar. Talvez até eu já esteja fazendo aquilo que é necessário, aquilo que Jesus já me ensina, já me orienta. Ou talvez eu precise fazer algo mais. Ou talvez eu precise começar agora, que eu nunca fiz nada. Então, que com esse questionamento nós possamos entender e buscar Jesus. Mas veja, nós falamos nos slides anteriores, Deus, ele nos deu um livre-arbítrio. Ele não nos aprisiona, mas ele sonha com essa nossa liberdade, que nós busquemos viver uma vida santa, uma vida para uma boa existência, uma vida seguindo não só os seus mandamentos, mas o seu ensinamento, e também viver aquilo que nós pregamos, onde dizemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, devemos buscar o amor. E nós estamos precisando bastante hoje, né? Nós estamos vivendo muitas situações no Brasil, no mundo, em que necessitamos do amor de Deus. Necessitamos viver esse amor e ser amor para os outros, para aqueles que não têm, para aqueles que ainda não enxergaram Jesus. Tá certo? E aqui nós finalizamos. Deus abençoe esses nossos slides. Pois bem, voltamos aqui para a nossa interação. Hoje foi um assunto que nós demos continuidade àquilo que já falamos no encontro anterior, sempre nessa linha do amor de Deus, tentando mostrar para vocês como nós somos amados por Deus. E a prova maior desse amor é o seu Filho, Jesus, que ele nos entregou para ser crucificado, morrer por nossos pecados. Não é isso? Então, Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, mas que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus também, nos acompanha todos os dias. E o Deus que nos criou, ele sonha que nessa nossa liberdade, nesse nosso livre-arbítrio, na nossa existência, busquemos ser a sua imagem e semelhança. Talvez muitas vezes nós pensemos em imagem e semelhança única e exclusivamente na questão física, na questão de estética, né? Pensemos assim. Mas o Senhor é muito mais profundo do que isso. Mas que nós tenhamos uma existência onde o nosso coração possa se unir ao coração de Deus, ser semelhante ao seu coração. Porque Deus nos ama de tal forma que talvez seja impossível nós retribuirmos esse amor na mesma intensidade. Mas que nós busquemos, que nós trilhemos esse caminho que os discípulos foram com Jesus. Eles tiveram essa graça de andar com o Filho de Deus, com Jesus que ia ensinando para eles, mostrando para eles, orientando e mostrando o caminho correto. E numa caminhada, nós vamos ter diversas situações, problemas, infortúnios, nós vamos ter talvez algum tipo de doença, algo assim, isso falando nas coisas humanas, né, corporais.
mas tribulações espirituais, onde nós vamos ter dificuldades de aceitar o irmão, de aceitar uma situação, mas Jesus é o nosso caminho, verdade e vida. Ele se entregou por nós. Nosso Deus nos deu a liberdade de escolhermos o nosso caminho, que sejamos inteligentes o suficiente para seguir o caminho correto, o caminho da santidade, o caminho do amor, para ter uma boa existência e vivenciarmos realmente essa imagem e semelhança de Deus. Amém? Pois bem, meus queridos, esse foi o nosso encontro de hoje. Aproveitem, peguem o catecismo, peguem sua Bíblia, leiam, estudem. Estudem no sentido de ler para entender a palavra. Busquem no catecismo alguns pontos do encontro em que você teve alguma dúvida sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. Lá no catecismo tem a nossa profissão de fé, que é o creio, né, o credo, onde nós fazemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E aí você tem tudo isso lá. Busque ler a palavra de Deus. Se você teve um outro entendimento nessa palavra, pode até mandar para mim. Se você quiser fazer algum tipo de reflexão, mande para mim. Mande no privado, que aí a gente vai discutindo, vai trabalhando. Infelizmente, no decorrer da semana, eu não tenho muito contato. Vocês percebem que eu não tenho muito contato de enviar mensagens, porque realmente minha semana é um pouco corrida. Mas eu estou atento a tudo aquilo que vocês escrevem, a tudo aquilo que vocês mandam para mim nas outras atividades que eu sempre passo, né? E essas 3 últimas questões que eu deixei aqui, faça esse questionamento para você. Quem é Jesus para você? Né? O que você precisa mudar, se você está disposto a seguir o caminho de Jesus, e o que você precisa mudar para seguir esse caminho. Então, meus queridos, por hoje é só. Encerramos mais um encontro. Vamos fazer uma oração final, pedindo ao nosso Senhor e nossa Mãe, para Nossa Senhora interceder por nós e o nosso Senhor sempre nos abençoar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos e que nós possamos nos encontrar no próximo encontro, né? Na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Tchau.